voltando ao tema que a gente começou semana passada, eu comecei uma nova série semana passada falando sobre maturidade espiritual, e os que estão conectados aí já devem ter verificado o tema, né, dessa noite, maturidade espiritual 2, que é a continuidade da semana passada. Semana passada eu apresentei rapidamente a ideia de o que é maturidade espiritual, como é que ela se apresenta, e um pouquinho até do livro de João, 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 14, que é um pequeno poema, uma pequena poesia, né? E ela trata sobre 3 períodos, ou fala dos meninos, fala das crianças, dos meninos, né? Fala dos jovens e fala dos adultos. E eu sei que eu fui verificar também alguns comentários, e alguns comentários dizem que, na verdade, a interpretação correta não se trata de 3 grupos diferentes, mas sim do mesmo grupo de pessoas, e uma vez se refere a este mesmo grupo como a meninos, a crianças, a outra vez a esse mesmo grupo, o autor, né, o João, ele se refere como adultos, e no mesmo tempo ele os trata também como jovens. Já o próprio comentário, na descrição dos versículos na sequência, ele de repente ele foca, né, mas aí este grupo, essa maturidade é para este grupo, aquela maturidade é para outro grupo e tal. Então os comentaristas entre si, eles não têm uma unanimidade, mas alguns tratam como se fossem realmente dentro da própria igreja como grupos diferentes, né, de pessoas que de repente têm mais maturidade, outras estão começando, engatinhando na fé, outros já têm uma maior caminhada na fé, e tem aquelas pessoas que já estão há mais tempo na fé. E eu até coloquei alguns parâmetros, algumas bases sobre o que é maturidade espiritual no vídeo da semana passada. Se vocês quiserem, devem encontrar aí no canal do YouTube. E hoje eu vou estar dando prosseguimento a essa ministração. De alguma forma, todos nós temos essas 3 idades dentro de nós também, porque em alguns momentos nós nos tornamos imaturos em algumas áreas da nossa vida, ainda meninos, né, em algumas áreas, e em outras áreas a gente já leva de letra, e aí por aí vai, né? Então, queira ou não, no final eu vou concluir um pouquinho dessa forma também. Então, o que acontece? Maturidades diferentes. Existem maturidades diferentes? Existe maturidade diferente dentro da igreja? Existe. Se a gente for verificar, a própria Bíblia, ela várias vezes nos orienta, nos mostra, nos dá a impressão de que existe uma maturidade esperada para um certo nível ou uma certa caminhada de vida cristã. Tanto é que Jesus, em vários momentos, aos seus discípulos, ele diz: poxa, como vocês são devagar, como vocês são lentos, né? Até quando vou ter que suportar essa lerdeza toda, né? Então, às vezes, Jesus ficava indignado com os próprios discípulos, que ele já queria uma resposta um pouco mais madura, e às vezes os discípulos se mostravam muito imaturos. Se a gente for verificar também os próprios autores, né, os próprios apóstolos, Pedro, Paulo, João, estou colocando Paulo aqui como um apóstolo também, né, porque ele foi chamado no apostolado, mas se a gente for olhar um pouquinho para essa maturidade, por exemplo, Pedro, né? Se a gente for verificar Pedro, a carta de Pedro, ela trata de temas muito básicos sobre vida cristã. A gente vai ver eles daqui a pouco, tá? Então, Pedro é uma linguagem muito assim, acessível a pessoas recém-convertidas, a pessoas que estão caminhando na fé. Já Paulo tem uma certa profundidade teológica que às vezes ela sobressai. Inclusive o próprio Pedro, ele teve em algum momento, ele até comenta na carta dele que Paulo tinha uma certa maturidade, alguns escritos meio difíceis de se entender. Então o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz que Paulo tem uma certa maturidade espiritual, alguns conceitos espirituais que nem o próprio Pedro conseguia assimilar de alguma forma, né? E se eu for colocar João ainda nessa sequência aí, João é um apóstolo de Jesus, e só para a gente ter uma noção como é que ele começa o evangelho de João, a gente já percebe que como eles dizem por aí, a pegada é diferente. Porque olha só, o primeiro versículo de João que abre o evangelho dele, veja só o que ele fala, capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Bah, já começa num nível. O que é o verbo? E o verbo estava com Deus, né? No início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele já exige um certo conhecimento, uma certa maturidade para um recém-convertido. Esse conceito ele é muito abstrato, né? Então João tem e aí quando a gente começa a ler o livro de João, até certa forma ele é muito simples de entender, de assimilar, mas os conceitos que são apresentados em João, no Evangelho de João, são muito profundos, né? Os teólogos dizem até que o Evangelho de João, a escrita de João é uma teologia divina de Deus, né? A apresentação de como Deus se apresenta de uma forma muito profunda. Então, maturidades diferentes, a gente consegue identificar, existem formas diferentes de verificar a fé, ou pelo menos o entendimento. E semana passada eu só dei uma pincelada como é que a gente cria uma maturidade, ou como é que a gente identifica a maturidade de alguém, ou de um grupo, ou enfim, né? Eu coloquei 3 coisas. Primeiro lugar, conhecimento. A maturidade, ela necessita de um certo âmbito de conhecimento, mas o conhecimento somente, ele não é um parâmetro de maturidade, mas o conhecimento pode levar à maturidade. Segunda questão que vai junto com o conhecimento, o que é? É a prática. Significa aquilo que nós sabemos e praticamos daquilo que sabemos. E isso é um conceito que se pode dizer, ok, ele tem uma certa experiência, né? Ele tem um know-how para me passar alguma informação, certo? Então, informação, prática, e a última questão é tempo. Unicamente tempo também não é um parâmetro para se dizer quem tem uma maturidade e quem não tem maturidade, mas se espera uma maturidade maior para quem tem uma caminhada de mais tempo no Evangelho. Então, o tempo, sim, é um determinante, mas não é o único, certo? Então, são 3 coisas: conhecimento, prática e tempo de fé. Isso pode levar à maturidade. Pode levar à maturidade. Muito bem. Olhando para isso, voltando para o texto de 1 João, o Evangelho de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, ele vai falar o seguinte. Talvez você esteja pensando, poxa, mas o pastor Cláudio está falando aí de maturidade espiritual, conceitos bíblicos, é um estudo, vocês vão ver que é um estudo meio denso, né? São conceitos, é um estudo mesmo, né? Você pode, poxa, mas num período de pandemia, um período onde as pessoas estão sensíveis, o pastor Cláudio vai trazer um estudo, né? Eu creio que este é um momento, amados, onde Deus está nos chamando para uma profundidade maior nele, de conhecimento dele. Tá? Eu fiz uma série de ministrações sobre Ezequiel capítulo 47, justamente isso, levando para águas mais profundas. Significam, não é um nível raso, a gente quer aprofundar a fé. Eu creio que este é o momento certo de nós nos aprofundarmos no conhecimento e na prática da palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 12, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, certo? Então, ele diz, olha, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. No versículo 14, no início do versículo 14, eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Muito bem. Então, o que significa isso? Eu vou começar, então, colocando esse conceito sobre o que são os meninos na fé, já explicado já aqui. Alguns interpretam isso não como grupos diferentes, mas se relacionando de formas diferentes ao mesmo grupo. Mas eu vou, na caminhada dos estudos, vocês vão perceber que, na verdade, eu vou só desmembrar esses 3 grupos, mas, ao mesmo tempo, lá no final, a gente vai concluir que todos nós fazemos parte dos 3 ao mesmo tempo também. Mas podemos entender também dessa forma. Então, a interpretação que eu vou fazer de grupos diferentes, mas também fazendo parte de um todo. Existe maturidade, então, diferenciada. Já falei para vocês, Pedro, Paulo, João, existem conceitos e conhecimentos diferentes. Outra coisa muito importante de saber, um não é melhor que o outro. Por quê?
não existiria o adulto se não tivesse o quê? Ele passado pela adolescência e juventude. Não teria adolescência e juventude se este ser não tivesse nascido, crescido na infância. Então, na verdade, quem é mais importante? Uma criança, um adolescente ou um adulto? Quem é mais importante? Aí você pode dizer, isso é ridículo, essa pergunta é idiota. Pode dizer, é verdade. É ridículo a gente achar de que um recém-convertido, que não tem muita experiência na vida cristã, é mais importante, o menos importante no reino. Algumas pilhas vão ter que durar, né? Não é sábio a gente perguntar quem é mais importante no reino de Deus, porque as crianças têm o lugar delas, os adolescentes jovens têm o lugar delas e os adultos têm o lugar delas. Não existe um mais importante do que o outro no reino de Deus. O recém-convertido, aquele que já tem alguma experiência, ou aquela pessoa que já tem muita experiência, diante de Deus não existe essa questão de importância. Isso é uma questão humana. Nós é que nos julgamos uns mais importantes que os outros. Essa não é a questão. Então, é errado a gente pensar de que um é menos importante que o outro. Agora, uma verdade existe, que se exige ou que se busca uma maturidade equilibrada com a idade espiritual. Significa que eu vou cobrar um pouco mais, lógico que eu vou cobrar um pouco mais de uma pessoa que já tem um certo conhecimento na palavra, a gente vai ver isso daqui a pouco, do que aquele que é recém-convertido. Você não pode exigir de um jovem, de um adolescente, a mesma coisa que você exige de uma pessoa adulta. As responsabilidades são totalmente diferentes. Ou de uma criança recém-nascida, você não pode exigir dela que ela saia simplesmente de casa e vá trabalhar. Então, são níveis diferentes, mas exigências diferentes. E agora, é estranho uma pessoa de 20, 30, 40 anos ter que usar fraldas, certo? Ou somente se alimentar de papinha. Isso não é normal. E por isso que também na vida espiritual não é normal uma pessoa que já deveria demonstrar uma certa maturidade ainda ter atitudes muito infantis, ok? Então, eu acho que, porque o mundo espiritual e o mundo natural, eles andam muito lado a lado, eles são muito, como é que a gente pode entender um olhando para o outro, tá? Então essa é a ideia da gente estar trabalhando aqui nessa noite também. Muito bem. Então, maturidade espiritual. Versículo 12 eu já li. E o que acontece? Aonde tudo começa? Aonde é que esses meninos na fé, né, essas crianças, esses recém-nascidos na fé, onde é que eles surgem? Esse texto somente mencionei semana passada, mas o próprio livro de João, o próprio evangelho de João, João mesmo fala lá no início do livro dele, sobre um homem chamado Nicodemos, onde Jesus ensina este homem, né, que já era um mestre, né, já deveria dar aula, né, e Jesus diz, como assim você não sendo mestre, você não sabe de coisas tão básicas, né? João capítulo 3, a partir do versículo 3, ele diz assim, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Versículo 5, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido no Espírito é Espírito. Então, aqui o nosso amigo Nicodemos, Jesus estava explicando para ele. Então, onde tudo começa? Tudo começa no novo nascimento, né? Uma pessoa nascer de novo, e nascer de novo significa justamente isso. Jesus estava tentando explicar, olha, você tem que nascer na água e no Espírito, significa você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus, você tem que reconhecer o meu senhorio, você precisa permitir que eu seja Senhor da sua vida. Então aí que está a grande questão, o nascer de novo é onde tudo começa.
a decisão que nós tomamos em seguir a Cristo, ali acontece o novo nascimento. E a conversão, muitos chamam de conversão, certo? Você está indo numa direção, você percebe, se você continuar nessa direção, o único destino que você vai ter na sua frente vai ser o inferno. Porque o ser humano, ele nasceu com a tendência para o mal, para o pecado. E se ele não se arrepender e nascer de novo, né? Não se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados a Deus e pedir perdão pelos seus pecados, a tendência dele, o destino dele será o inferno. Assim diz a própria palavra, né? Porque o pecado gera a morte. Então, esse é o destino. Então, uma vez, tudo começa então pelo novo nascimento. A gente viu lá no próprio Evangelho de João. Esse novo nascimento, ele é seguido de uma fase que nós vamos colocar aqui como uma infância na fé. Uma infância na fé. Pedro vai falar isso na carta de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Ele diz assim, olha só. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Estão percebendo? Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para que também foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aqui justamente a gente pode identificar em todo este texto como Pedro se tratando de um povo que havia se arrependido, se voltado para Deus. Ele diz: antes vocês não eram povo, hoje vocês são povo. Antes vocês estavam condenados, agora vocês são salvos. Certo? Ele diz aqui: agora vocês são pedras vivas que edificam, são sacerdócio real, sacerdócio santo. Então ele diz: olha, vocês agora compõem a igreja, o templo de Deus, a presença de Deus, ela é construída por pessoas. Então agora não são mais prédios que são a habitação de Deus, mas essas pedras vivas são vocês fazem parte dessa edificação nova de Deus. Então são pessoas que se arrependeram, que se reconheceram seus pecados, se voltaram para Deus. Ele diz: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, com o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Vocês podem perceber aqui que parece que Pedro está se referindo a pessoas de todos os níveis, né? Seja lá, né? Mas ele está falando aqui de uma nação, de um povo, de pessoas que se arrependeram e agora estão caminhando numa nova direção. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, né? Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, porque alcançaram misericórdia. Então aquilo que João fala lá no evangelho dele, de os meninos, o que ele fala dos meninos, que eu acabei de ler aqui, 1 João capítulo 2, versículo 12: filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Significa que, gente, essa porta de entrada,
seus pecados são perdoados, vocês fazem parte de uma nova nação, de um novo povo, vocês fazem parte agora, deixem para trás o que Pedro fala aqui. Olha só o que Pedro fala, que é muito importante, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e toda sorte de maledicências. Pedro diz, ei, agora você tem que romper com este passado de maldade. Vocês se converteram, agora uma nova caminhada, um novo caminho, uma nova mentalidade. Então Pedro está ensinando isso aí, gente, isso aqui agora não faz mais parte de vocês. Agora vocês precisam caminhar numa nova direção. Vocês foram libertos disso, então agora uma nova direção, um novo foco. O que acontece com os recém-convertidos, ou esses novos na fé? A gente precisa ter em ciência, né, de que uma criança ela não vai poder oferecer logo toda a gama de retribuição que a gente espera, né? Porque eu ainda lembro na minha vida de paternidade, né? O nosso filho ele demorou um pouco para se corresponder conosco, né? Aí você tentava agradar, né? Trocar fralda, dar comida, dar tudo, e o que ele dá de volta? Nada, né? Ele está lá chorando, está lá gritando, e você está lá, né? Se doando, e não tem nenhum retorno, né? Você se doa e acabou, né? Somente se doa. Eu ainda lembro a primeira vez que ele correspondeu a uma coisa que eu fiz, ele me deu a devolutiva. Foi um... Tipo, todo mundo vai achar maior ridiculice, né? Mas eu fiz um... E ele me entendeu, a gente tá se comunicando, né? Para mim foi uma coisa extraordinária. Ali eu me senti um pai extraordinário, né? Tipo, você fazendo alguma coisa e ele começa a retribuir um simples barulho que faz com a boca, né? Mas ele começou a interagir. Eu consigo me comunicar com meu filho. Uou, né? Então você não consegue esperar muita coisa de uma criança recém-nascida. Então não pode se esperar muito de crianças recém-nascidas, porque elas vão corresponder com a maturidade que eles têm. Então a gente tem que ter paciência. Essa é a questão. Existe um tempo certo para aprender a falar, existe um tempo certo para ela aprender a caminhar, existe um tempo certo para ela caminhar sozinha, porque aí primeiro você tem que ir conduzindo ela, e por aí vai, né? Isso demanda dos pais uma dedicação, demanda dos pais abnegação, sacrifício e por aí vai, né? Principalmente paciência, né? Porque aí você pega na mão, dali a pouco cai, você tem que levantar de novo, é aquela coisa toda, né? Espiritualmente falando, é semelhante. Então, uma pessoa recém-convertida, a gente não pode esperar dela que mas ela nasceu de novo e agora tudo se fez novo. Glória a Deus, amém. A gente espera que seja assim, mas na verdade, esse texto que eu acabei de mencionar, ele está no gerúndio, tudo está se fazendo novo. Então é um processo contínuo que vai concluir o dia que Deus disser, deu, né? Vou te chamar para mim. Aí o processo concluiu, porque até Pedro diz ali para eles deixarem essas coisas para a salvação, né? Então esse processo de salvação ele vai ser concluído o dia que Deus disser, agora está comigo, né? Então, claro que já somos salvos, né? Não vou dizer que né? Mas o processo de salvação ele realmente tem o seu ápice quando nós estamos junto com o Senhor. Mas uma vez dele não precisa se preocupar, né? Ele cuida de todos os detalhes. A questão é o seguinte, é que nós precisamos ter paciência. E o que a gente pode ver em Romanos capítulo 14 é justamente isso. Romanos capítulo 14 vai nos mostrar um pouquinho do que Paulo fala para a igreja de Romanos. Capítulo 14, versículos 1 em diante, Paulo diz assim: ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que tudo se pode comer, outro que é fraco come só legumes.
O que come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio senhor, e ele está em pé ou cai? Estará firme, pois poderoso é Deus para o firmar. Aqui então Paulo começa falando, só deixa eu dar uma continuada aqui ainda. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, Paulo diz aqui, olha, gente, tem algumas pessoas que são um pouco mais fracas na fé, pessoas que têm um entendimento mais limitado, um entendimento mais curto, e para eles é pecado se você faz isso, é pecado se você faz aquele outro. Então, cuidem para que vocês não se tornem tropeço para esse tipo de pessoas. Significa que os pequeninos na fé, eles podem rapidamente se desviar da fé, porque a fé deles ainda é muito frágil. E o foco deles muitas vezes está muito voltado para pessoas. Por quê? Porque o referencial de uma criança, o que é? São os progenitores. Qual que é o referencial que um bebê, uma criança tem de conduta? São os seus pais. E agora, se os seus pais não tomam cuidado para conduzir essa criança para a direção certa, ela vai se perder. Então Paulo diz, cuidem dos mais fracos, porque eles vão estar julgando, eles vão estar buscando direção. Já os mais fracos, não fiquem só olhando e ficar só julgando e apontando o dedo, né? Porque para eles isso tudo é pecado, isso tudo é errado, né? Então também cuidem vocês, não fica julgando todo mundo, porque quem vai julgar é Deus. Ele é a autoridade, Ele é o nosso Senhor. Nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 13, ele diz assim: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, mas se alguém a tem por imunda, então para este é imunda. Se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, novamente, Paulo chama a atenção aqui, não fica ligando por causa de tipo de roupa. Se para essa pessoa é mais puro, né? A roupa, o pregador tem que estar de terno e gravata, né? Assim, aí sim a palavra vem de Deus. Na nossa igreja a gente não tem esse costume, né? De que a pessoa tem que pregar de terno e gravata, mas também não temos nada contra se a pessoa vem pregar com terno e gravata, glória a Deus, porque é para Deus que ele vai usar o terno e a gravata, e é para Deus que ele não vai usar. Então nessa questão a gente está bem resolvido, não há necessidade de a gente ter que falar para a pessoa descer do púlpito, porque a palavra não é inspirada, porque isso é uma coisa externa, exterior, e não reflete o interior. Então o que acontece? Claro que a gente vai se vestir bem, né? Isso a ideia também não vem de qualquer jeito também, né? Não é essa a ideia. Mas a questão aqui é o julgamento, né? A condenação. Por quê? Olha só o que Paulo fala no capítulo 15, versículos 1 a 3. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Significa que ele fala o seguinte, Paulo diz, em nós que somos fortes. Aí ele já se coloca num grupo, numa maturidade maior. Ele diz, a gente que já tem mais maturidade, gente, se é para abrir mão, se lá na igreja tal é para pregar de terno e gravata, vai de terno e gravata, não vai criar confusão lá.
Se naquele lugar você é escândalo, se você não for assim, então vai assim. Se você vai convidar alguém para jantar na sua casa e você sabe que esta pessoa, ela não come carne, ou ela não faz isso, ou não vai naquele dia assim assado, então não provoca. Você não tem dificuldade com isso, beleza. Então, aquela pessoa que tem esse padrão, esse parâmetro, respeita ela, porque por causa de você, por causa da tua liberdade, você vai fazer um pequenino tropeçar. Ele vai se desviar da fé, porque para ele isso é muito importante. O dia é sagrado, então amém, glória a Deus, serve no teu dia, porque Paulo mesmo diz aqui, vai ter gente que o dia é sagrado, então glória a Deus, adore a Deus, porque é para o Senhor que o faz. E se você não faz, é para o Senhor que você não faz. E você não é melhor do que ele, nem ele é melhor do que você, mas são maturidades diferentes, são entendimentos diferentes. Não fica discutindo teologia. Se a teologia não leva para lugar algum, então não fica discutindo. Então, amado, esse é o recado de Paulo para aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que são mais sensíveis na fé. Então já entendemos essa ideia. Eu creio que ela está bem solidificada. Alguns cuidados que a gente precisa ter com os novos na fé, com os recém-nascidos. Já falei que ninguém é melhor do que ninguém, certo? E todos nós estamos ainda nessa fase, em alguns momentos talvez a gente ainda se encontra nessa fase, em algumas áreas da nossa vida a gente ainda é bem recém-nascido, né? Misericórdia, só Deus para ter graça. O que acontece? Cuidados com os recém-nascidos ou recém-convertidos. Eles precisam aprender a matar a carne. E alguns de nós ainda precisam matar a carne, e essa luta vai até a gente ser glorificado, né? Eu acho que você deve concordar comigo. Colossenses capítulo 3, tem um texto bem interessante que eu gostaria de destacar para ti nessa noite. Colossenses capítulo 3, ele fala o seguinte, versículos 5 a 7, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, significa para aqueles que não foram convertidos. Então, se afasta dessas coisas. Nelas também em outro tempo andastes quando a vossa vida era dominada por elas. Então Paulo diz: ei, gente, vocês já se converteram. Aquilo que Pedro também fala: ei, se afasta dessas coisas, porque essas coisas demonstram que vocês faziam parte deste grupo, vocês já não fazem mais parte desse grupo, porque vocês já nasceram de novo. Então exige-se de vocês uma conversão, um afastamento deste tipo de prática. Então isso já não combina mais com a natureza de vocês, porque vocês são nascidos na água e no Espírito, e quem é nascido na água e no Espírito tem uma outra conduta. Essa conduta, ela é própria para quem está na carne, que ainda não nasceu de novo. Jesus diz que é carnal aquele que nasceu na carne, é a carne. Então vocês já são espirituais. Então o que Paulo está falando aqui é: ei, precisa haver uma mudança. Há uma necessidade muito grande dos mais maduros na fé não causarem tropeço para os mais novos na fé. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Você às vezes aprova uma coisa que para eles isso é sagrado, ou fazia parte da vida anterior deles. Por exemplo, não tenho dificuldade alguma com bebida, mas para quem acabou de se converter e teve muita dificuldade nessa área, se ele vê você tomando, automaticamente vai acionar na cabeça dele: esse cara tem um problema com bebida. Como é que você vai ter autoridade para ensinar se a pessoa que acabou de se converter olha para você e ele tinha essa dificuldade, ele ainda não tem essa noção de que para ele bebida é pecado, lembra ele da vida anterior. Ele não entende que existem pessoas que realmente tiveram muita dificuldade com isso, mas tem pessoas que talvez não teriam dificuldade com isso. Então para ele, esse conceito, para ele não consegue desassociar isso. Então o que você vai fazer? Não vai beber. Paulo fala isso lá em Romanos.
para não escandalizar os pequeninos. Paulo também orienta para Timóteo de que esses recém-convertidos não devam tomar lugar de liderança, né? Líderes muito prematuramente colocados, né, recém-convertidos muito prematuramente colocados em lugares de liderança, eles não têm o know-how ainda de trato ou até de conhecimento, de prática da palavra. Então eles vão ter dificuldade na área de liderança, ou se eles forem exercer alguma liderança, vão exercê-la muito carnalmente, porque ainda tem muita carne viva dentro deles que precisa ser primeiramente eliminada. Aí você pode dizer, então tá bom, pastor, então essas pessoas elas não servem para muita coisa, então eu tenho que ficar sentadinho na igreja. Não deixa ele fazer nada, né? Deixa ele sentado, ele tem que aprender primeiro. Então primeiro tem que aprender bastante, não pode fazer nada. Não, gente, não façam isso. Se a gente ensina, porque a gente está ensinando alguma coisa, fazendo isso a gente está ensinando que ele não serve para as coisas de Deus, que ele não está pronto. E amado, vou ser bem sincero, se a gente quer esperar para que a pessoa se envolva em algum ministério, em algum trabalho, não estou falando de liderança, estou falando de trabalhos dentro da igreja, se você quer esperar ele criar uma certa maturidade para daí então incluir ele em algum serviço na igreja, amado, você vai perder um grande obreiro. Porque a criança ela precisa ser ensinada desde pequena, porque senão vai chegar na adolescência ou na juventude ou na vida adulta e ela não vai ter o quê? Aprendido que ela pode sim, ela é útil no reino de Deus, ela é um instrumento precioso na mão de Deus. E ela precisa ser ensinada desde bem cedo, claro, coerente, né? Você não vai pegar uma criança de 5 anos para rachar lenha, né? Você vai pegar a criança de 5 anos para dizer, vem cá, ó, tem uma vassoura aqui, né? Em vez de machado, dá uma vassoura. Pastor, mas 5 anos? Sim, claro que ela vai fazer zoeira, claro que ela não vai varrer direito, mas você está ensinando um princípio para ela. Vai ser precioso, porque depois, mais tarde, vai crescer e ela vai pegar e ela vai saber o que fazer com a vassoura. Então é um princípio que precisa ser ensinado desde quando eles são recém-nascidos, eles são meninos na fé. Alguma coisa eles podem fazer, envolve eles, faz eles fazerem alguma coisa, inventa um ministério para eles, leva eles para, sei lá, visitar velhinhos, enfim, glória a Deus por isso. Faz alguma coisa, faz eles se envolverem, eles precisam disso, saber e se sentirem úteis, vai ser bênção isso para a igreja e para eles também. Não podem ser filhos mimados, gente, o que tem de criança mimada hoje em dia, não pode isso, não pode, nada pode. E, amados, não tem que mimar ninguém, Deus não mima ninguém, Deus não tem filho mimado. Eu anotei uma coisa aqui que é importante: sofrimento e sacrifícios são necessários. Sacrifícios e sofrimentos são necessários. Deus não isenta a gente de sacrifício e muito menos de sofrimento. Tanto é que ele fala em Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8, não vou abrir tudo isso aqui, porque senão a gente não vai depois concluir essa ideia, mas ele diz ali que ele repreende o filho que ele recebe como, a pessoa que ele recebe como filho. Então significa que o próprio Deus, ele é um Deus que cobra e tal. Então, amados, a gente tem que aprender isso. A maturidade passa pelo fio do sacrifício e também do sofrimento. Isso gera maturidade, trabalho. Isso tudo está relacionado, né? Os mais imaturos, eles vão ter uma facilidade maior em julgar, julgam mais, condenar, né? Não, isso aqui é assim, condenam as outras pessoas, né? São mais intolerantes, fazem mais birra, né? Eles são mais carentes, né, pastor, né? E não sei o que, bateu no dedo, misericórdia, né? Então a gente tem que ter uma certa paciência, né? Vai lá, bota gaze, né? Dá uma sopradinha no dedo, né? Faz fufu, faz alguma coisa, né? Para sarar a ferida deles. Então, isso tudo demanda o quê? Paciência. Você tem que ter, porque eles estão nessa fase. Tudo tem o seu momento.
E tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar conosco, e isso serve para todos. Porque eu não estou ensinando aqui nada somente para as crianças, somente para esse, somente para aquele outro. Isso todos nós precisamos saber. Jesus chegou num momento que ele colocou uma criança no colo. Ele diz: dos tais é o reino dos céus. Ninguém entra no reino de Deus se não se tornar como uma delas. Então, humildade, dependência, isso é uma coisa que jamais vamos poder nos tornar independentes de Deus. Isso serve para todos nós. Ser ingênuo para com a maldade. Ser ingênuo para com a maldade. Não seja curioso para a maldade. Ser ingênuo para com a maldade. Creia em Deus de uma forma infantil, né? Ter uma fé infantil em Deus. Aí aquilo que eu já acabei de falar, né? A dependência de Deus. Aqueles que acham que estão de pé, cuidem para que não caiam. Seja sempre dependente de Deus, né? E isso é uma coisa que independe de maturidade. Eu vejo quanto mais maduro você fica, mais dependente de Deus você fica. Então, são questões, né, que independem agora de mais maturidade, menos maturidade. Isso todos nós precisamos. Para concluir esse estudo, eu falei algum tempo atrás, já em algumas ministrações, que eu ia falar um pouquinho de igreja, né? Existem igrejas com maturidades diferentes, e com essa ideia eu vou concluir. Existem igrejas com maturidades diferentes, será? Por que será que de repente chega um momento que parece que a gente não se sente mais muito bem naquele ambiente, e parece que a gente busca por algo a mais, e de repente a gente encontra uma outra igreja, algo diferente, que parece que complementa aquilo que você recebeu lá atrás. Então eu tentei olhar para a Bíblia, né? Porque a Bíblia é o nosso parâmetro, né? Eu tentei olhar para a Bíblia e achar nela alguma direção. E se a gente for verificar as cartas de Paulo, a gente vai verificar que Paulo escreve coisas diferentes para as igrejas diferentes. Significa que para uma igreja ele aborda algum tipo de assuntos, para outra ela aborda outro tipo de assuntos, e para outra ainda aborda outros assuntos. Então eu classifiquei aqui algumas igrejas, e com elas eu vou trabalhar nessas próximas semanas, e eu identifiquei uma, né, que eu acredito que ela vai meio que nessa proposta de meninos na fé. E talvez você deve estar falando aí, que já conhece mais de Bíblia, você deve estar falando: já sei que igreja que ele escolheu para os meninos na fé. Com certeza. É 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, que Paulo fala: vocês são meninos e não sei o que, aquela coisa toda, né? Até esse texto nem usei hoje, né? E eu vou dizer: não é 1 Coríntios. É Gálatas. Eu usei o texto de Gálatas. Eu tenho várias referências aqui que eu anotei, mas eu não vou usar elas para não estender. Mas era uma igreja, só vou dar o contexto, era uma igreja que as pessoas tinham se convertido do judaísmo, e agora Paulo os repreende porque eles estavam novamente voltando às práticas judaizantes, significa aquela vida anterior. Ele diz: olha, vocês começaram bem, mas agora vocês estão voltando. Então, dá para verificar aqui que é uma fé infantil, né? Porque eles tinham acabado de se converter, não é que acabado de se converter, mas já tinham se convertido, já tinham uma certa caminhada até, mas agora estavam voltando aos rudimentos anteriores. E Paulo os repreende duramente em várias passagens. Ele fala da carne, ele fala que vocês estão novamente voltando para a carne. Ali nesse texto a gente também tem os frutos da carne e os frutos do Espírito, mas em vários momentos Paulo os repreende nessa questão deles voltarem para a carnalidade, ou voltarem para a vida anterior que eles tinham anteriormente. Eu só vou colocar aqui 2 versículos, 2 textos. Gálatas capítulo 6, versículos 4 e 5, ele diz assim: mas provê cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo e não em outrem, pois cada qual levará o seu próprio fardo. Eles estavam se comparando muito, e ele diz: olha, Paulo, não fica se comparando, né? Isso é coisa de imaturidade, né? Eu sou mais espiritual que o outro, tá? Gente, isso é besteira, isso é infantilidade. Outro texto, versículo 12,
Ele diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele fala da aparência da carne. Então, eles estavam tentando voltar de novo a uma vida de aparência. Os novos na fé, eles têm uma certa dificuldade, parece que eles funcionam mais com regras claras, com regras rígidas. E, queira ou não, muitas vezes eles podem cair num certo ritualismo ou uma religiosidade. E Paulo diz: olha, vocês estão voltando a uma certa religiosidade. Isso é coisa de menino, isso não faz parte de vocês. Muito bem, vamos agora para algumas características de igrejas que estejam mais ou menos neste nível, né? Esse tipo de igreja, muitas vezes, ela é voltada a usos e costumes, né? Então, pode isso, pode, não pode, aquela lista de regras, né? Isso aqui é mais espiritual, aquilo é menos espiritual, a pessoa tem que vestir isso, aquele outro, comer assim, assado, não pode isso, não pode aquele outro, não pode. A lista dos não pode é maior do que o que pode, né? Então, é uma certa necessidade de colocar parâmetros para a vida cristã. Uma certa religiosidade, uma vida de tentar mostrar uma aparência. Você tem que mostrar, né? Não interessa como é que está aqui dentro, mas você tem que mostrar, né? Vai lá, né? E aí, você mostrando que está tudo certo, beleza. Eu julgo muito a aparência. Dão muita importância a questões secundárias, né? Então, às vezes, né, acaba se colocando tanta ênfase em coisas que não são tão vitais, não são tão necessárias. Tem um nível raso de ensino, né? Não pode aprofundar muito, não tem muito conteúdo, não tem muito o que aprofundar, não tem muito o que oferecer. Parece que sempre gira no mesmo ciclo, parece que sempre fala a mesma coisa, não sai disso, a doutrina é meio rasa, enfim, não progride. Parece que não tem um ensino, uma preocupação de aprofundamento de ensino. Tem dificuldade de discernir coisas espirituais. Tem dificuldade de discernir coisas espirituais. Por quê? Porque eles são meninos, eles ainda não têm uma faculdade muito bem desenvolvida para discernir algumas questões espirituais. Então eles não isso é do diabo, é tudo do diabo, né? Ou eles nem creem no diabo, né? Não, o diabo não existe porque isso é uma questão psicológica da pessoa e tal, né? Então eles têm uma maturidade, uma fé meio prematura ainda, que não deixa eles ter um conhecimento espiritual muito profundo. O objetivo dessas igrejas é batizar a pessoa, né? Quanto mais batismo você fizer, glória a Deus. O objetivo é você evangelizar a pessoa e ela se converteu, se batizou e está sentada na igreja. Glória a Deus. Parece que a grande força, a grande motivação, a grande energia da igreja, ela está no quê? Em batizar pessoas e agregar mais pessoas para fazerem parte deste local aqui. Independente se elas vão ser ativas ou não, a questão é, elas estando aqui dentro, elas seguindo as nossas regras, elas estão seguras, né? Elas foi batizada, nossa, a maior festa é o batismo. E, gente, pensa o seguinte: se você fizesse assim, ó, tua maior preocupação é a criança nascer. Depois que ela nasceu, beleza, trabalho resolvido, tá tudo certo. Gente, aí que o trabalho começa. O recém-nascido precisa ser alimentado, precisa ser cuidado, ele precisa ser discipulado, precisa ser, né, ele precisa se envolver no trabalho, ele precisa começar a gerar, e aí que a coisa começa. Então, amados, neste nível, o grande evento é o batismo, e não tem uma continuidade, uma proposta de continuidade, de crescimento espiritual, tanto na palavra quanto na prática. Não tem aonde praticar, porque a igreja não oferece muita opção de trabalho. Então, o que você vai fazer? Vai ser mais um dentro no meio dos bancos da igreja, né? Você vai ser mais um. É aquela ideia de acrescentar, né? Mais um, mais dois, mais cinco, nunca de multiplicar. Vezes 1, vezes 5, vezes 10 e por aí vai. É sempre adição, né? Você só vai somando pessoas para dentro da própria estrutura. Muito bem, gente, este é o nosso estudo de hoje sobre maturidade espiritual.
estudamos hoje o nível primeiro, né, que é os meninos na fé. E assim como eu já concluí antes, né, de que, queira ou não, em alguns momentos nós nos encontramos ainda neste nível, porque ainda não vencemos a carne totalmente. Já temos muitas vitórias, glórias a Deus, mas sim, ainda estamos lutando. E o que eu queria destacar é: Deus quer te levar a águas mais profundas. Deus quer te levar a uma nova maturidade. Deus quer te revelar coisas ocultas que você ainda nem sonha. E eu quero te encorajar. Semana que vem nós vamos mergulhar mais fundo. Nós vamos mergulhar um pouco mais na palavra. E vamos ver qual é um próximo nível no qual Deus quer te levar. Onde Deus quer injetar algo mais em você, no teu conhecimento, na prática da tua vida. E Deus vai te surpreender.